Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do meu canal. Meu nome é Vinícius Assad, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu vou te falar sobre 5 passos que você pode fazer aí para ter uma renda extra trabalhando com projetos elétricos todo mês. Vamos lá então? O objetivo de trabalhar de forma autônoma, como engenheiro autônomo, trabalhar com projetos elétricos ou com qualquer outro tipo de serviço, mas de forma autônoma, é você ter acesso a 3 liberdades. 3 liberdades que talvez todo profissional hoje em dia quer ter, toda pessoa hoje em dia almeja, né, a ter. E a primeira delas é a liberdade de tempo, depois é a liberdade geográfica e a liberdade financeira. Então, quando você é um profissional autônomo e você consegue alcançar essas 3 liberdades, você potencializa a sua vida particular, a sua vida profissional. Quem vive como autônomo hoje sabe o que eu estou dizendo, e quem não vive ainda, provavelmente deve almejar essas 3 liberdades. O primeiro passo para você começar a trabalhar como autônomo é checar as suas atribuições. Então, primeiro você tem que ter um criativo, lógico, para você conseguir emitir as RTs e fazer serviços de forma legalizada. Então, lá no cantinho, quando você acessa a sua área interna, vai ter as suas atribuições. Você abre esse menu que vai dar para você quais artigos da Resolução 218 de 1973 do CONFEA você está apto para poder exercer, né, e trabalhar. Depois, quando você tiver essa resolução, lá no artigo 1º vai dizer todas as atividades que o engenheiro, né, que um profissional registrado no sistema CREA-CONFEA pode realizar. Então, desde a atividade 1 até a atividade 18, são as atribuições de um engenheiro. E aí lá, conferindo, né, o artigo 8º e o artigo 9º, que competem à engenharia elétrica, então o artigo 8º é do engenheiro eletricista na área de atuação de energia, né, de eletricidade, e o artigo 9º é do engenheiro eletricista também, mas voltado para a área de eletrônica, para a área de automação, para a área de controle e telecom. Então, quando você observa, quando você olha o artigo 8º e o 9º, a gente pode atuar do item 1 ao item 18 nos 2 artigos. Então, se você é engenheiro eletricista, confere no seu sistema, lá nas suas atribuições, se você tem os 2 artigos, ou dependendo da ênfase da sua faculdade, da ênfase da sua graduação, você vai ter só o artigo 8º ou só o artigo 9º, e aí você vai poder atuar nas 18 atividades que o CONFEA, né, que o sistema CONFEA-CREA atribui a nós, engenheiros. O segundo passo é a escolha da ferramenta correta. E isso é muito, muito importante. Por que isso é importante? Porque a escolha do software é muito importante. Imagine que você trabalha com limpeza de lote. A partir de agora você não é mais engenheiro, você tem uma empresa ou você trabalha por conta própria ou autônomo, capinando lote, né, fazendo limpeza de lotes, terrenos. Você tem 3 opções: capinar na mão, ou seja, projetar na mão, desenho técnico, lembra da graduação? Desenho técnico mesmo. Você pode usar a enxada, que eu faço a relação aqui com projetos em CAD, ou você pode usar uma roçadeira, ou seja, utilizando softwares de projetos em BIM. Qual das 3 opções você acha que vai te dar um resultado melhor e você vai conseguir realizar o trabalho com menos tempo? Nem precisa pensar muito, né? Fazendo a nossa analogia aqui, é muito mais rápido e muito mais prático você capinar um terreno usando uma roçadeira do que usando a mão ou a enxada. A relação é a mesma. Então, se você já trabalha como autônomo, se você pretende trabalhar como autônomo e está pensando em usar softwares em CAD, tipo o AutoCAD, ele já foi muito bom. Ele não é mais utilizado por quem já trabalha na área. Você tem que ter, lógico, o AutoCAD na sua máquina. É como se você tivesse o bloco de notas fazendo a relação com o Office. Então você tem o bloco de notas que ele dá o suporte ali sempre que precisa para coisas mais fáceis, fazer ajustes finos no projeto, né, o AutoCAD, mas para o grosso, para o trabalho braçal, mais para o projeto mesmo, você precisa migrar para os softwares em BIM. Inclusive, ele já é obrigatório para obras do governo federal, com participação do governo federal. Mesmo não sendo obrigatório para estados e municípios, se você pesquisar, você vai observar que várias licitações já estão sendo feitas exigindo o uso de softwares em BIM. Então, se você ainda não migrou,
migre o quanto antes, porque senão você vai ficar obsoleto no mercado. Mas olha só, não é só fazer o projeto em BIM. Quando você vai para o mundo da roçadeira, né, para o mundo dos projetos em BIM, você tem softwares que você precisa escolher também. Então eu posso capinar o meu lote com uma roçadeira, que eu carrego na mão, né? Ou seja, eu vou conseguir capinar com mais velocidade, do jeito bom, mas exige um certo esforço físico, né? Eu posso usar esse carrinho para capinar, vai me exigir um esforço médio, porque eu vou ter que empurrar ele, né, e voltar várias vezes. Ou eu vou usar esse carrinho que eu vou em cima dele, direcionando para onde eu quero que ele vá, e ele vai capinando e coletando as gramas cortadas, né, me ajudando depois na limpeza também. Esse vai me exigir pouco esforço. E o mais legal aqui é que todos eles vão me dar o mesmo resultado. Mas você lembra que o nosso objetivo é alcançar as 3 liberdades? Então, quando a gente pensa que eu preciso alcançar minhas 3 liberdades, ou seja, otimizar meu tempo para conseguir pegar mais serviços e fazer isso de uma forma mais profissional, ter minha liberdade geográfica, porque eu sendo autônomo eu posso trabalhar de qualquer lugar do planeta, eu só preciso de internet para fazer meus projetos, o meu notebook e internet para ter contato com meus clientes, né, e enviar os arquivos e tudo mais, e a liberdade financeira de cobrar o que eu acho justo pelo meu serviço, pela minha hora, né, pelo meu conhecimento e minha experiência. Então, certamente, se você está me acompanhando aqui, você vai escolher esse equipamento, né, para poder fazer seu serviço. Você vai conseguir fazer capina de muito mais lotes por dia, por semana. Você vai conseguir atender muito mais clientes. Você vai conseguir ter muito mais resultado e muito mais qualidade no seu serviço. Pensando nisso agora e trazendo para o nosso mundo dos projetistas, o software que eu te aconselho a usar e que eu uso desde quando eu entrei na minha carreira de profissional autônomo é o software da AutoKey chamado Key Elétrico. Na verdade, eu uso os 3, Key Elétrico, Key Cabeamento e Key SPDA. Por que eu uso esse software? Ele, comparado com os outros softwares em BIM que tem no mercado, e aí você pode testar e comparar. Eu fiz isso antes de escolher o meu definitivo e eu te aconselho a fazer o mesmo. Mas se você quiser pular essas etapas, pode seguir o meu conselho porque vai ser sucesso. O Key Elétrico, ele te auxilia desde o início do lançamento das peças até a geração das pranchas. Então se você escolheu um eletroduto de 3/4 e ali está passando mais circuitos do que deve, ele vai te avisar qual é o trecho que está com problema. Você não precisa revisar tudo ponto a ponto depois, mesmo sendo em BIM, tem softwares que você precisa revisar tudo, porque ele não lança de forma automática. O Key Elétrico faz isso. Você não precisa fazer uma tabela e importar essa tabela, ou fazer uma planilha antes, para depois levar os pontos para o software. Aqui você elimina todo o trabalho braçal. Você ganha produtividade e qualidade nos seus projetos. E reduz retrabalhos e erros. No meu canal aqui tem algumas aulas que eu ensino a projetar de forma otimizada usando o software. E você pode acessar aí depois que você vai conferir e vai ver que se fosse comparar com limpeza de lote, a gente estaria em cima desse tratorzinho agora, capinando lotes cada vez maiores num tempo cada vez menor, com muito mais qualidade, com muito mais profissionalismo e muito menos erros e retrabalhos. Bom, Vinícius, agora eu já escolhi o meu software, vou seguir o seu conselho. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você criar ou adotar uma metodologia. E como assim criar ou adotar uma metodologia? Se você começar um projeto sempre de uma forma diferente ou nunca seguir um passo a passo, você vai projetar de forma errada. Você vai cometer erros, você não vai projetar de uma forma rápida, porque você nunca vai ter um passo a passo. Você vai começar de formas aleatórias sempre. Então sempre alguma coisa vai passar. A partir do momento que você tem um passo a passo pré-estabelecido, você vai conseguir avançar o projeto de forma homogênea e se por algum acaso você esquecer de alguma coisa, você vai sentir falta. Às vezes você nem sabe do que está sentindo falta, mas você vai perceber que tem alguma coisa estranha e aí, quando você revisar os passo a passo que você fez, você vai ver que você esqueceu de alguma coisa. E isso lá na frente vai reduzir muito o seu retrabalho. Você sempre vai saber o que precisa ser feito no projeto. Então, criar ou adotar uma metodologia de projeto é muito importante para você ter um fluxo de raciocínio. Tudo na vida gira em torno de uma rotina, né, de um fluxo de raciocínio, e com projetos elétricos não é diferente. E se eu não seguir essa rotina, né, esse fluxograma de raciocínio, esse fluxo de pensamento, o que pode acontecer? Bom, é muito simples. Imagina numa receita de bolo.
Eu vou dar os mesmos ingredientes para você e para uma pessoa que tem metodologia, que tem um passo a passo bem definido. E você não tem. Você faz tudo do jeito, de forma diferente toda vez que você inicia um projeto. Provavelmente, se a gente tivesse que fazer essa analogia com bolos, ou da pessoa que segue uma metodologia, que segue um passo a passo, seria essa figura da expectativa. E provavelmente o seu bolo seria esse da realidade. Porque você não vai ter a ordem correta de inserir os ingredientes no momento correto, de fazer o ajuste fino, de fazer o acabamento na hora certa. E aí provavelmente você vai se frustrar com o seu projeto, principalmente quando você achar que entregou ele e o cliente devolver ele com observações que não deveriam ter, né, por causa de informações que estão faltando, por causa de peças que foram deixadas para trás na legenda ou peças que não foram atribuídas, por falta de um raciocínio, né, por falta de um fluxograma de pensamento. Então tá bom, Vinícius, agora eu estou entendendo seu pensamento, eu concordo que precisa ter uma rotina, né, um fluxograma de pensamento, mas eu não faço ideia de como criar uma metodologia de projeto. Na graduação, para fazer o TCC, seguir lá a metodologia da pesquisa já foi um sacrifício, imagina criar uma metodologia de projeto. Então calma, jovem, eu vou te ensinar aqui agora a metodologia que eu pratico desde quando eu comecei a projetar, a metodologia que eu ensino para os meus alunos, e todos eles têm resultado e conseguem projetar muito mais rápido quando seguem a minha metodologia passo a passo. E são 7 passos simples. O primeiro passo da minha metodologia é a interpretação e debriefing do projeto com o cliente. Você vai receber um projeto, às vezes do arquiteto, da arquiteta, às vezes da engenheira civil ou do engenheiro civil e às vezes do próprio cliente, a planta baixa. Independente de qual for os três, você precisa se reunir com o responsável, às vezes a arquiteta, né, às vezes o engenheiro civil, às vezes o próprio cliente, e fazer uma entrevista. Pode ser por videochamada. Ultimamente, né, nos últimos anos, devido à pandemia, eu tenho feito minhas reuniões de forma virtual e tem dado muito certo pelo Zoom. Então eu faço todas as perguntas que eu preciso fazer, tiro minhas dúvidas, pergunto o que o cliente quer, né, quais são as expectativas dele para aquele projeto, como ele quer usar a casa, qual vai ser o perfil dele dentro da casa, dentro do escritório, né, de qual for o projeto. Levanto todos os pontos, às vezes cômodo por cômodo, do jeito que eu achar necessário para buscar com o cliente todas as informações que eu preciso. E ali eu consigo tirar todos os pontos do projeto. Às vezes eu já recebo o projeto da planta baixa com os pontos elétricos marcados, e aí quando eu faço essa entrevista, eu percebo que eu tenho que adicionar mais pontos em algum lugar e tirar de outros que não precisa. Às vezes não foi pensado por quem marcou os pontos, mas conversando com o cliente, eu tenho que fazer circuitos de tomada, aqui na minha região, no caso, 127 circuitos de tomada 220. Dependendo da região vai ser só 220, mas aqui na minha região, que é 127, fase neutro, eu tenho que mesclar os dois níveis de tensão. Na cozinha isso é muito comum. Às vezes eu tenho que distribuir mais pontos de comunicação, né, de Ethernet, de alarme, de Wi-Fi do que foi previsto quando eu faço essa entrevista com o cliente. Então essa é a etapa muito importante, é a etapa que você vai tirar todas as suas dúvidas e que você também vai tirar as dúvidas do cliente com relação à parte elétrica. E olha só, a parte elétrica, ela é muito clara para a gente que trabalha com isso. Para o cliente ela não é. É algo muito abstrato, ainda mais depois que fecha as paredes, né, que o eletroduto está dentro da alvenaria, você só vê o ponto final, que são os interruptores, as tomadas e o QD. Dali para dentro, se foi feito errado, se não foi, o cliente nunca vai saber. Só quando começar a dar problema. Então é muito importante a gente, nessa fase, tirar todas as dúvidas dele e também tirar todas as nossas dúvidas. Às vezes você está pensando em passar o eletroduto todo pelo teto e conversando com o cliente, você descobre que vai ter áreas em que não vai ter forro, não vai ter laje, que você precisa fazer, na verdade, tudo pelo chão. E que não foi te dito isso. Então é muito importante, principalmente para evitar retrabalho, essa etapa é fundamental. O segundo passo da metodologia é o lançamento dos pontos elétricos. Olha, então eu terminei o meu debriefing, terminei de fazer toda a minha pontuação com relação ao projeto, de coletar todos os dados do meu cliente, agora eu vou lançar esses pontos no meu projeto. Observe que, usando o software correto,
Eu não preciso mais fazer aquela planilha no Excel. Lembra que a gente fazia na graduação, levantamento de carga, cálculo de demanda, dimensionamento? Não. Você queima essa etapa, reduz muito o seu tempo de calcular fator de agrupamento, fator de temperatura e já lança no projeto os pontos elétricos. Tudo isso é possível usando o software correto, usando a metodologia correta. Depois que você terminou de lançar todos os pontos, aí sim você atribui os circuitos, que nada mais é do que criar os circuitos. Então eu vou lá no meu software, criar um circuito, iluminação, cozinha, área gourmet, lavanderia e área externa. Beleza, lançou. Tomadas quartos, TUG quartos. Lançou, atribuiu as peças àquele circuito. De forma automática, o software já vai atribuir os circuitos, já vai agrupar todo mundo, já vai calcular potência e demanda. Beleza, atribuiu os circuitos então de todo mundo já tem nome, já tem index, né, que é os indexadores dos circuitos, já tem os comandos, tá tudo certo. Qual é o próximo passo? Na verdade, não é próximo passo. Agora você vai parar o seu projeto por aqui, você não faz mais nada. Lancei os pontos elétricos, atribuí os circuitos, eu paro o projeto por aqui, salvo ele, né, e exporto ele para o CAD ou exporto ele para IFC e envio para o meu cliente. Aqui, nesse caso, vai ser o arquiteto ou a engenheira civil, para eles validarem o que eu chamo de mapa de ponto elétrico. Então você lançou o mapa, né, que são os pontos elétricos, eles vão mostrar para o cliente, ou o cliente vai olhar, e aí sim, a partir de agora, ele vai conseguir ter uma visão melhor de onde estão os pontos elétricos dele, de onde estão as tomadas, os interruptores, se você vai precisar colocar um four-way, um three-way em algum lugar, se vai precisar de mais tomadas, se o quadro ficou num lugar agradável. Nem sempre o lugar que a gente escolhe, que é o melhor tecnicamente, é o lugar que o cliente quer por causa da estética. Depois que o cliente conseguiu visualizar agora onde estão os pontos, ele aprovou o projeto, você pode seguir. Mas se ele não aprovou, você volta para a etapa 2, que é a etapa de ajustes, né? Você vai lançar os pontos elétricos de novo, mas ajustando do jeito que ele quer e envia de novo. E aí você repete esse ciclo, fase 2, fase de enviar, até ele aprovar. E acredite em mim, se você fizer isso e só seguir para a próxima etapa, depois que o mapa de pontos elétricos for aprovado, aí você praticamente vai reduzir o seu retrabalho para zero. Pode acreditar, porque é real, eu faço isso o tempo todo. E agora que o projeto foi aprovado, o projeto não, né? O mapa de pontos elétricos foi aprovado pelo seu cliente, ou pelo responsável, né, por tocar os projetos, a obra foi aprovado, você vai para o quarto passo, que é o lançamento dos eletrodutos. Aí sim, agora você vai ligar os pontos, né, os eletrodutos da forma que foi exigido pelo cliente, de forma aparente, embutida, pelo teto, pelo piso, você vai fazer toda a conexão da forma que precisa ser feita. Na hora que você terminar essa conexão, você vai para o próximo passo, que é processar o projeto. Nessa etapa, usando o software correto, que na minha opinião é o Key elétrico, ele vai calcular de forma automática os eletrodutos. Ele vai calcular de forma automática toda a fiação do projeto e vai passar a fiação inteira. Vai dimensionar tudo, vai te dizer se o eletroduto deu certo, se deu errado. Ele vai calcular os fatores de agrupamento, de temperatura, vai dizer se o quadro de disjuntor está no tamanho correto, tem a capacidade correta de disjuntor, vai dizer se o medidor que você escolheu está correto, se precisa de mais potência, menos potência, ele vai te dizer tudo, e nessa parte você pula para a próxima etapa, que é a análise dos resultados. Aqui você vai conferir os cálculos do projeto. Vamos dizer que eu botei um eletroduto de 3/4 num trecho, e nesse trecho passa um circuito de chuveiro, e por conta disso, o chuveiro que é em 220, né, geralmente é um cabo de 4 milímetros com disjuntor de 32, deu um cabo de 10 milímetros. Opa, na hora que eu estou conferindo, analisando os resultados, eu percebo isso, e eu vou atrás para poder identificar o que aconteceu, e aí eu percebo que é um trecho pequeno de eletroduto, mas que ele, por conta do fator de temperatura e agrupamento, ele precisou jogar o cabeamento do chuveiro para o cabo de 10 milímetros. O que eu faço? Ou eu aumento o eletroduto para 1 polegada, ou eu dobro o eletroduto, né? Faço
os acertos, as correções que precisam ser feitas, processa o projeto de novo e repita esse ciclo de analisar o resultado e processar o projeto até o projeto estar redondinho do jeito que ele precisa estar para eu entregar. Feito isso, analisei os resultados, está tudo do jeito que eu quero, eu vou para a última etapa, que é a cereja do bolo, a geração das pranchas e do memorial descritivo. E até aqui, nesse passo, o software te ajuda, porque ele gera de forma automática todas as pranchas e o memorial descritivo em um Word ainda, se você quiser. Então, no Word, o que você vai precisar fazer? Só colocar a sua logo, conferir a formatação, fazer um sumário, uma capa, mas os dados técnicos e eliminar o trabalho braçal, o software faz muito bem em todas as etapas do projeto, desde o lançamento, desde do dimensionamento, atribuir circuitos, da análise, da geração das pranchas. O software te auxilia esse tempo todo. Você só precisa colocar no projeto o seu conhecimento, a sua experiência e as suas habilidades. O trabalho braçal fica com o software. E essa é uma das grandes vantagens de projetar em BIM. Porque você consegue otimizar muita coisa que antes a gente tinha que fazer na mão, de forma braçal. Que é ruim. É ruim, não tem jeito. Tem gente que diz que tem que usar o AutoCAD porque tem que saber. Isso é mentira. Não tem. Se você ouvir uma pessoa falando sobre isso, na minha opinião, pare de ouvir ela, porque não entra na minha cabeça dizer que tem que usar o AutoCAD e tem que ficar lançando linha por linha para dizer que é eletroduto. Isso não existe mais. Eu aplico no projeto o meu conhecimento, a minha experiência e o que eu sei que tem que ter no projeto. O resto, lançamento, dimensionamento, cálculo, quem tem que fazer é o software. A gente vai analisar e julgar se está certo ou errado para o projeto ficar redondinho. Bom, agora que você já sabe, agora que você já tem uma metodologia de projeto, já está com o software correto, eu te aconselho a refazer os seus projetos ou entrar no Google e baixar a planta baixas. Coloca lá planta baixa de casa duplex, planta baixa de casa de veraneio, planta baixa de prédio de 3 andares e fazer os projetos como se fosse para clientes reais. Isso se você está entrando no mundo dos autônomos agora. Se você já é autônomo, já tem um portfólio, esse passo é muito importante para você, que é criar o seu portfólio. Então aqui eu faço as publicações das plantas baixas, dos desenhos 3D, dos desenhos da arquitetura compatibilizada com o elétrico, às vezes só do elétrico. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui são imagens que eu publico nas minhas redes sociais, porque esse é o meu portfólio. E você deve estar pensando, tá, mas por quê? E como que eu vou criar, né? Para que eu vou ter um portfólio e como que eu vou criar ele? Ora, imagina que você precisa contratar um pintor, ou um pedreiro, ou um médico. Eu tenho certeza que se você precisar de algum serviço desses profissionais, as primeiras pessoas que você vai procurar para te indicar esse serviço são amigos e conhecidos. Depois você vai para as redes sociais ou para a internet pesquisar pelo profissional. E ainda assim você vai procurar nas redes sociais dele ou no site dele serviços que ele já fez, né? Indicações, ou seja, o portfólio dele. E com você não é diferente. A partir do momento que você trabalha com seus projetos elétricos, você está vendendo o seu serviço. Então, se você vende o seu serviço, você precisa ter portfólio e pessoas que te indiquem para os conhecidos delas. Olha, e quem são essas pessoas? Nada mais, nada menos do que os seus amigos e os seus familiares. É muito importante os seus amigos e os seus familiares terem ciência, né? Ou eu gosto de dizer muito consciência sobre você, sobre os serviços que você presta. E olha só, eu tenho certeza que se você chamar aí no privado ou no grupo dos amigos e da família e dizer de forma explícita que você trabalha com projeto elétrico ou fazendo laudo, que você é um engenheiro autônomo, dizendo o que você faz e pedindo ajuda, né, para poder te indicar, ou sempre que pintar uma oportunidade te indicar, você vai se surpreender com a quantidade de amigos ou familiares que não sabem que você faz o que você está disposto a fazer, né? O que você realmente faz, o que você está dizendo que você faz. Eles acham que você é um profissional, mas que não faz projeto ou que faz outra coisa. E pior,
algum deles provavelmente vai ter indicado outro profissional ou está à procura de um profissional que faz o que você faz, mas não lembrou de você porque ele não sabia disso. Então, o primeiro passo é você pausar esse vídeo e mandar uma mensagem para todos os seus amigos, familiares, grupos que você tem aí da galera, para poder se divulgar, para poder se posicionar e tornar os seus amigos, as pessoas próximas de você, conscientes sobre o seu serviço. E eu digo isso porque a gente vive em bolhas e a rede social trabalha isso muito bem. Você com certeza já percebeu aí que todo mundo que é conhecido, você viu de vista ou que faz alguma coisa parecida com você, a rede social, né, seja Facebook, Instagram, eles te recomendam. Eles só mostram para você no feed o que você costuma pesquisar, o que você gosta de ver. Então a rede social faz esse trabalho das bolhas muito bem feito, mas é impossível a gente estar em todas as bolhas. Você vai ter no máximo algumas bolhas onde você faz parte com seus amigos, né? A união ali dos interesses com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares. Só que esses amigos seus, eles vão fazer parte de outras bolhas que você não faz. E esse é um motivo principal e importante para você ter o contato, ter esse contato com seus amigos e divulgar o seu portfólio, ter um portfólio, porque na hora de precisar, quem vai te indicar são seus amigos, seus familiares. E as pessoas que não te conhecem, eles vão pesquisar sobre você e vão procurar nas suas redes sociais se você realmente sabe fazer o que eles estão precisando. E aí, se você tem uma rede social em que você não divulga os seus serviços, ou que você só tem foto de você na praia, em balada, bebendo, e que você nem coloca no perfil que você não é engenheiro, ou que você não faz, ou o serviço que você faz, você vai estar perdendo vaga, você vai estar perdendo oportunidade no mercado. Eu tenho certeza que se precisar escolher entre eu e você, se você ainda não faz o que eu estou te falando, é possível que o cliente me escolha ao invés de você, sendo que nós dois temos as mesmas atribuições, às vezes o mesmo portfólio, às vezes a mesma experiência, e você fica de fora, porque o cliente não vê na sua rede social, não vê no seu portfólio o que ele está procurando na rede social. E aí a gente entra no quinto passo, que é o mais importante para fazer todas essas engrenagens funcionarem, que é o divulgar-se nas redes sociais. E aqui eu tenho algumas pessoas que mandam para mim dizendo que não gostam de usar a rede social e tá tudo bem. Você não precisa usar a rede social para divulgar a sua vida. Você vai usar a rede social para divulgar os seus serviços de forma profissional. É muito mais barato e eficiente usar a rede social do que gastar dinheiro com panfleto, com cartão de visita, com outdoor. Se você usar a rede social de forma profissional, tá tudo certo. Você não precisa expor sua vida, você vai expor o seu portfólio. Isso é o mais importante. Como que você vai fazer isso? Use o Facebook e o Instagram, use os dois juntos, porque você vai ter clientes que vão vir pelo Facebook e vão ter clientes que vão vir pelo Instagram. E eu tenho uma frase que se encaixa 100% nesse passo na vida do profissional autônomo, que é trabalhe duro e depois divulgue-se. Trabalhe duro, faça seus projetos, faça o melhor projeto do mundo. Toda vez que você pegar um serviço novo, faça ele como se fosse o melhor projeto que você já fez e depois divulgue ele nas suas redes sociais. O retorno disso não tem preço. Vai aparecer cada vez mais serviços para você, vai aparecer cada vez mais indicações. E aí, mais importante do que os likes, as curtidas, as notificações, é você manter o seu ciclo social, mais uma vez, seus amigos, seus familiares, seus conhecidos. Às vezes o seu vizinho precisa do serviço seu e ele não sabe que você faz o que você está fazendo e contrata outro profissional. Mais importante do que as notificações da rede social é você manter essas pessoas conscientes sobre você. Toda vez que você fizer um serviço novo e publicar lá, eles vão receber essa notificação no feed deles. E aí vai estar sempre fresco na memória deles o seu nome, o seu serviço, o seu projeto, a qualidade do seu serviço. Então não deixe de usar as redes sociais, não deixe de se divulgar, não deixe de tornar as pessoas conscientes sobre você. E isso vai te proporcionar uma coisa muito maior. A partir do momento que você está na internet, na rede social, divulgando seu serviço, você vai criar bolhas novas. Então lembra daquela imagem? Você alcança algumas bolhas sociais, os seus amigos alcançam outras. A partir do momento que ele te indica e você presta um serviço de qualidade para aquela pessoa que você não conhecia, ela vai passar a te indicar para as bolhas dela.
para a rede social dela, para os amigos dela, para os familiares dela. E aí, a gente tem uma vantagem muito grande no momento que a gente vive, com a tecnologia que a gente tem, que a gente pode, de um lugar pequeno, só com o computador e o notebook, trabalhar e atuar praticamente para o mundo inteiro. Dependendo do serviço que você faz, você pode atender o mundo inteiro, né? Às vezes não com projeto elétrico, porque tem normas técnicas que são exclusivas para cada região. No meu caso, eu atendo praticamente o Brasil inteiro. Eu tenho projeto de casa em Manaus, eu tenho projetos em Minas Gerais, projeto no Rio, projeto em São Paulo, projeto aqui no Espírito Santo. Eu tenho projetos em diversos lugares. Mas se eu trabalhasse com programação, por exemplo, desenvolvimento de aplicações, eu podia estar trabalhando para o planeta inteiro. Então, use as redes sociais, use para divulgar o seu serviço, porque você vai ter resultado. Não tem jeito de estar fora disso hoje em dia. Não tem como um profissional autônomo, não tem como um profissional de qualquer área que seja sobreviver hoje no mercado se não for pelas redes sociais. E aqui uma dica bônus é queime a ponte na hora certa. Mas o que que você quer dizer com queime a ponte na hora certa? É mais ou menos assim. Eu não estou dizendo para você que é CLT, que é concursado, que tem outra atividade, largar tudo e entrar no mundo do autônomo agora. Não faça isso. Eu fiz, mas eu fiz porque eu já tinha um dinheiro guardado para me garantir e entrar no mundo que eu queria, e viver o sonho, né? O que eu queria, do jeito que eu queria. E no meio do caminho eu entrei no mestrado, recebendo bolsa, então eu tinha uma certa autonomia até fazer a roda girar. No início de qualquer coisa, tá? Tanto do mundo autônomo, quanto no mundo do CLT, quanto no mundo concursado, até você fazer a engrenagem girar, fazer a roda dar certo, né? Ganhar velocidade, ganhar nome, ou se você é CLT, subir de cargo, ou se você é concursado, aprender a fazer o serviço e crescer na empresa também, leva tempo. Então você não queima a ponte agora. Começa a fazer alguns serviços, poucos, vai aumentando esse serviço, e a partir do momento que você estiver ganhando mais ou igual o que você ganha na sua atividade principal, você vai lá e queima a ponte. Porque aí você vai ter uma garantia, você vai continuar mantendo o seu padrão de vida e você vai poder queimar a ponte e viver do que você nasceu para viver, do que você quer viver, do que vai te fazer feliz. O mais importante é fazer o que você gosta, fazer o que você ama, porque aí deixa de ser trabalho e passa a ser é até clichê, mas passa a ser diversão. Quando você faz o que você ama, o trabalho não existe mais. E é importante dizer que todos nós temos 24 horas, né? Se você destrinchasse essas 24 horas, você vai perceber que a gente tem. A gente geralmente, né, passa 8 horas dormindo, ou deveria passar 8 horas dormindo. 10 horas a gente passa trabalhando, porque não é só a hora, né, as 8 horas de trabalho. Tem o transporte, tem mais ou menos ali 1 hora até chegar no serviço, mais 1 hora até chegar. Tem o tempo que eu tenho que acordar antes para me preparar e o tempo que eu chego depois. Disponível do meu trabalho é praticamente 10 horas. Eu lembro que quando eu trabalhava na indústria, eu tinha que acordar 2 horas antes para ir para o ponto de ônibus, esperar o ônibus da empresa para chegar na indústria no tempo programado. E na hora de sair, pegava um trânsito de 5 horas que eu chegava em casa só entre 7h30 e 8 horas. Então, assim, às vezes eu ficava 12 horas à disposição da empresa. E eu percebi que essa não era a vida que eu queria. E aí, quando a gente põe na ponta do lápis, a gente tem aí mais ou menos umas 6 horas para fazer as nossas coisas, para ler um livro, para relaxar, para fazer uma academia, para fazer algum hobby. Então, esse não é o ideal. Imagina você passar 30 anos da sua vida fazendo algo que você não gosta só porque você tem a falsa sensação de estabilidade, a falsa sensação de que ali está garantido. E aí passar 30 anos sonhando com a aposentadoria para fazer o que você ama. Por que não fazer agora? Por que não viver, fazer o que você ama agora e ter esse tempo livre? Então, na minha opinião, e graças a Deus eu consigo fazer isso hoje. Hoje as minhas engrenagens já estão girando. Eu vivo do jeito que eu quero, usufruindo das 3 liberdades. Eu fiz praticamente essa troca. Hoje eu passo mais ou menos 6 horas trabalhando e tenho 10 horas para mim, para fazer as minhas coisas, para viver a minha vida.
do jeito que eu quero. E eu tenho certeza que se eu conseguir fazer isso sem o auxílio de ninguém, desbravando esse caminho sozinho, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida, porque agora você tem uma pessoa que já passou por isso, que tem o caminho das pedras, que está te dando aqui de mão beijada os 5 principais passos para viver, para viver fazendo o que você ama, que é os seus projetos elétricos, com as suas liberdades financeiras, geográficas e de tempo. E era isso que eu tinha para falar para você hoje. Aqui agora só um resumo da nossa aula. O passo 1 é checar suas atribuições. Isso é muito importante para você não pegar um serviço que você não pode atuar. Isso tanto no CREA quanto no Corpo de Bombeiros, se você for fazer laudo. Cheque, porque depois um projeto seu pode ser reprovado ou um serviço negado pelo Corpo de Bombeiros e você tem que procurar outro profissional para terceirizar ele porque você não checou isso antes. Então cheque suas atribuições para você não cometer erros na hora de prestar serviço. Depois escolha a ferramenta de projeto correta. E eu te aconselho a escolher uma ferramenta em BIM. E se eu puder te dizer qual ferramenta em BIM você deve escolher, escolha o Key Elétrico. Os softwares da AutoKey, eles são os melhores no mercado hoje, na minha opinião, e eu acho que você vai se dar muito bem com eles também. Depois cria a sua própria metodologia ou adote uma. Volta esse vídeo aqui, vai no meu canal, no meu Instagram, pega lá o passo a passo da minha metodologia, aplica ela, passo a passo, testando aí no Key Elétrico, que você vai ver que funciona. Um projeto de uma casa que você faria em 4, 5 dias, você vai fazer em algumas horas, 2, 3 horas no máximo, dependendo aí, né, do nível de complexidade da casa. É o tempo que eu levo hoje para fazer meus projetos. Crie o seu portfólio a partir daí. Pegue todos os projetos que você já fez antes, refaça eles no software BIM para ficar bonito, ou então salve no AutoCAD mesmo as pranchas do seu projeto em JPEG e coloque no Instagram tudo que você faz. A partir daí, divulgue-se, principalmente para sua família e para os seus amigos, para o seu ciclo social. O mais importante nesse início é divulgar os seus serviços, o que você faz, o seu nome para sua família, para o seu ciclo social, para os seus amigos, para os seus conhecidos. São eles que vão ser os seus primeiros clientes e são eles que vão te indicar para os amigos deles, para os familiares deles, para os conhecidos deles. E assim que você já tiver com as suas engrenagens girando, conseguindo viver de ser autônomo, conseguindo organizar a sua vida com relação a isso, você queima a ponte na hora certa, larga o que já não é mais prioridade para você e vive do que você ama, do que você gostaria de viver para você alcançar as 3 liberdades, os 3 poderes da liberdade, né, que é a liberdade geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade financeira. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje nessa aula. Se você gostou, curte aqui. Se você quer comentar alguma coisa, pode comentar, vamos discutir sobre o assunto, não tem problema nenhum. Me segue lá no YouTube, é Engenheiro Vinícius Assad. No Instagram e no Facebook é @engviniassad. Eu publico diariamente conteúdo sobre projetos elétricos e como se tornar um engenheiro ou uma engenheira eletricista autônomo e conseguir ter uma renda extra todo mês trabalhando para você mesmo e alcançando as 3 liberdades geográfica, de tempo e financeira. Até a próxima e obrigado por assistir esse vídeo.